gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 14 de primeira carta aos Coríntios, quase acabando. Essa semana, gente, se Deus quiser, acaba, né? E é isso, boa semana para vocês, que seja uma semana aí de expansão, de graça, de sabedoria e de perguntarmos para Deus aonde o Senhor quer que nós sejamos ali uma influência, uma porta-voz dele, né? Então é isso. É um pouco sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Paulo hoje vai continuar falando dos dons. No capítulo 12, ele começou ali falando um pouco sobre dom, ele deixou aquelas rixas, né, do capítulo 1 até o capítulo 11, como a gente viu. Paulo vai falar ali, vai tentar organizar aquela igreja que estava em um demônio, que era rixa, era problema no casamento, de imoralidade, era um monte de coisa. Então, no capítulo 11, ele para um pouco de falar sobre isso, finaliza ele dizendo que vai tratar dos demais assuntos quando ele estiver pessoalmente com eles. E aí, do capítulo 12 em diante, ele começa a falar sobre dons espirituais, que ajudaria muito aquela igreja, né? Cada um manifestando ali, cada um trazendo para fora o talento, aquilo de melhor que Deus colocou dentro delas para fora. Então ajudaria muito aquela igreja, aquelas pessoas, a família, a sociedade em geral, né, gente? O Brasil, o mundo. A gente pode ajudar com aquilo que nós temos dentro da gente, basta a gente acreditar e a gente saber canalizar ali, potencializar, colocando nas mãos de Deus e em função do outro. No capítulo 13, ele vai falar então sobre amor, né? Que você pode fazer qualquer coisa, você pode ser o melhor pregador, a melhor costureira, o melhor presidente da república, mas se você não tiver amor uns pelos outros, se você não fizer isso por amor, se você fizer isso por interesse próprio, por ganância, por querer se autopromover, isso não vai te valer de nada, isso enfim, vai bater na trave, né? É aquela bola ali que você chuta e bate na trave, você não vai fazer um golaço, porque no final das contas, os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que foi colocado dentro da gente, foi colocado em favor do outro, para servir o outro, para servir a nossa comunidade. Imagina um presidente da república que pensa no seu povo, que faz ali, que tem um monte de plano, de programa social que seja em função do povo, mas faz aquilo por amor e não para querer voto. Como seria muito mais, né? Muito mais eficaz. Por quê? Porque ele não veria apenas o programa social para dar para um grupo de pessoas, mas ele veria também o outro lado, porque ele veria capacidade nos empresários de gerar renda, gerar emprego. Enfim, então, isso foi só um exemplo, tá, gente? Eu li sobre política agora de manhã, mas isso não interferiu na minha colocação, porque foi sobre juízes e eu tô um pouco brava com esses juízes, com esses ministros. Mas enfim, continuando aqui, porque realmente eu acredito muito que existem força nas duas áreas ali, tanto da esquerda quanto da direita, mas desde que seja feito com amor, tá? Bom, e hoje, então, Paulo vai começar a falar sobre qual é o dom mais importante dentro, principalmente da igreja, enfim. E então a gente vai começar orando e aí a gente parte para a leitura, que aí a gente deixa o Espírito Santo conduzir tudo o restante, tá? Desde o início, tá, gente? Te garanto isso. Já orei, já convidei o Espírito Santo para estar aqui conosco, para estar nessa semana, para estar na vida de cada um, aí sentado do ladinho de cada um. Então, vamos que vamos. Amém? Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje.
Obrigada pela saúde de cada um que se levantou, Deus, com fôlego em seus pulmões. Deus, em nome de Jesus, te pedimos também um novo espírito, uma nova força, um novo ânimo para viver. Em nome de Jesus, Deus, te pedimos a mente do Senhor, a graça do Senhor, o coração do Senhor em tudo que nós fizermos, para que não façamos, Deus, com o propósito e o fim em nós mesmos, mas que possamos, Deus, semear, Deus, sabendo que há uma colheita generosa quando nós semeamos na terra do amor, daquilo que o Senhor nos pede para fazer, Deus. Queremos crer nas tuas promessas e queremos viver elas em nome de Jesus. Portanto, Deus, dá-nos os melhores dons, nos ensina mesmo, nos ensina através deste capítulo da minha vida, da vida de Paulo, em nome de Jesus, e fala com cada um, Deus, especificamente ali onde cada um tem para tratar, para corrigir, para melhorar e para direcionar a sua vida nessa semana. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Bora. Tô melhor, gente, vocês viram? Só um pouquinho de tosse e de rouquidão. Portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Eu gostaria que vocês todos falassem em línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus, porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês uma revelação de Deus ou de algum conhecimento ou alguma mensagem inspirada ou algum ensinamento. Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Se quem toca corneta não der o som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual está sendo falado comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderia dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas, muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas, para assim ensinar os outros do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensam como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito: por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo.
diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem anunciando mensagens de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas. E ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Se uma ou outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem e sim em paz. Como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê a essa pessoa. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que se fale em línguas estranhas. Portanto, façam tudo com decência e ordem. É isso, gente. Então, falando rapidamente aqui, para a gente não passar muito do nosso tempo, Paulo, então, vai falar muito ali a respeito das línguas estranhas. E por que isso? A gente não sabe, né? A gente não sabe, mas eu já ouvi algumas explicações que aquela igreja, né, tinha essa vontade. Não foi isso que eu ouvi, não. Tinha outra coisa. Mas eu não lembro exatamente o que eu quero trazer aqui, até porque eu tô com muita coisa na cabeça para falar. Mas o que eu penso é que lá no início a gente leu que eles eram um pouco divididos, assim, uns, né, diziam ser de Apolo, outros de Paulo, outro de Pedro. E como a gente sabe, Pedro, ele foi alguém do qual foi revestido ali do dom do Espírito Santo, de falar em línguas estranhas, né? Então pode ser que essa igreja tenha vindo um pouquinho, tenha se ramificado um pouquinho nessa força aí do falar em línguas estranhas. Do buscar muito do Espírito. E aqui Paulo tá dando uma orientação, um direcionamento, e ele vai ver aí, ele vai falar, tá, vem cá, vocês estão me perguntando algumas coisas. Ah, Paulo, como é que faz pra gente casar? Como é que faz pra gente arrumar igreja nisso, naquilo outro? Eu tô explicando aqui com vocês com palavras claras, com palavras boas, as melhores. Eu tô tentando me comunicar com vocês da melhor forma possível. Como seria isso possível se eu falasse em línguas estranhas com vocês?
Então, ele tá falando, gente, eu prefiro que vocês se organizem dessa forma, sabe? Eu prefiro que vocês falem normal. Sabe por quê? Porque se vier um visitante visitar vocês, essa pessoa vai entrar, é que nem eu, ele vai falar aqui também, ele vai falar tanto dessa questão de quando ele vai visitar, outra hora que ele vai, outro exemplo que ele vai dar também são dos instrumentos, e aí eu penso tem um episódio do Chaves, não sei de quantos aqui é dessa época, mas tinha um que eles, tipo, faziam uma batucada, assim, cada um com um instrumento diferente, e ninguém entende nada. A gente só entende quando está bem organizado, aquele tal daquele baixo. Ninguém escuta se você não tiver, tipo, se ele não for bem, sabe, entrar ali no momento bem top. Mas enfim. E aí ele vai falar sobre isso, né? Ele vai falar que quando vem um visitante, é que, né? Eu ia falar do meu exemplo. Certa vez eu fui pra Austrália, né? Não sei quantos aqui sabem. Lá no meu Instagram eu falei já mais sobre isso. Mas eu fui pra um outro país. E eu passei lá 4 meses e eu fui uma vez na igreja da Hillsong, que fica em Sydney. E cara, foi maravilhoso sentir o espírito daquele lugar. Foi maravilhoso, porque tipo, eu já tava há um tempão fora de casa, fora da igreja. E eu já era crente. Ai, meu Deus, tô com saudade disso. Aí, até o dia que eu fui. Aí eu fui, mas eu sabia muito pouco sobre inglês. Muito, muito pouco. E eu fui, e eu entrei, e eu senti muito forte a presença de Deus, e é maravilhoso, e a gente chora, e a gente... Mas, gente, a única coisa que eu me lembro daquele dia foi que foi falado sobre Isaías, e foi falado sobre um versículo específico que estava sendo pregado aqui na minha igreja também, que no mesma hora eu falei, mãe, olha a palavra que está sendo pregada aqui, minha mãe, nossa, foi a palavra de direcionamento do final do ano, de virada de ano que o pastor deu aqui pra gente também no Brasil. Então eu fiquei sabendo que a gente estava alinhado. Mas, gente, eu não lembro de nada daquela reunião. Por quê? Porque eu não entendi, eu não sabia o que ele estava sendo falado. Então, Paulo vai dar esse exemplo, gente. Cada país tem uma língua diferente. E tipo, se todos falarem, não vai ser de proveito para aquela igreja. Então, eu quero que vocês entendam que, tipo, falar em muitas línguas é maravilhoso. Vocês estão falando a Deus, vocês estão falando na linguagem dos anjos, muito provavelmente, né, do Espírito ali, sabe? Vocês estão se edificando. Então, falar em línguas estranhas, ela edifica. Mas... melhor ainda para ensino, para exortação, para consolação, é que vocês falem normal, que vocês preguem normal, que vocês tenham uma liturgia de culto. E aí ele vai dar aqui a liturgia. Ele vai falar, ó, quando então vocês se reunirem na igreja, o irmão tem um hino para cantar. Olha só de onde foi tirada também a nossa liturgia, né, gente? Vai dizer ali, não nessa ordem necessariamente, mas... mas olha só como a gente usou isso daqui também. Então, um irmão deve ter um hino para cantar, o outro alguma coisa para ensinar, que é a pregação, o outro uma revelação de Deus, outro aí pode entrar com uma mensagem em língua estranha, mas pode falar 2 ou 3 apenas se tiver alguém para interpretar o que ele está dizendo. Se não tiver ninguém para interpretar, então fica para você, se edifica e não fale, porque não vai edificar o corpo, não vai adiantar você ficar falando ali em línguas estranhas. Então é isso, então eu achei bem interessante. E aí no final, só pra gente finalizar, vai falar ali também um pouquinho sobre as mulheres. Mulheres fiquem caladas, a mulher não deve ter direção, cargo de direção na igreja, como diz a lei. A mulher não deve falar e a gente fica assim, eu como mulher... Paulo, isso daqui eu vou esconder, Paulo, não vou falar sobre isso. A mensagem está aqui e a gente não rejeita nada do que vem da palavra de Deus.
Mas é isso, sabe? Então, quando eu orei em relação a isso, eu falei, Deus, mas como assim, né? O que eu posso falar então, sabe? Eu mesmo na minha igreja tenho uma força feminina muito grande. E aí, Deus virou e falou, ó, tem vez que a gente tem uns homens mais, como é que se diz? Não é frouxo, não. Eu não quero usar essa palavra. Brincadeira, tá, gente? Mas assim, tem vezes que a gente tem uma força feminina maior. Inclusive no caso de Débora, a juíza Débora lá do livro de Juízes no Antigo Testamento, né? Então ali era o homem preparado para a batalha. Mas a juíza Débora acabou indo à frente. Por quê? Porque ele falou, não, vai você à frente. Tá liberado. Então é isso, sabe? Então, que nós possamos buscar os melhores dons, que nós mulheres saibamos como ser conduzidas na igreja, como o que Deus colocou dentro de nós, como entregar melhor para a igreja, amém? Beijo, tchau, meu tempo acabou.